Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui na nossa casa para trazer a palavra de Deus para vocês. Nós temos tido aqui na Flórida muitos casos de Covid, mais uma vez aumentando intensamente, por isso nós temos agora feito as nossas gravações aqui de casa mesmo. Mas temos certeza que o Espírito Santo vai estar falando conosco. Quero falar hoje com vocês sobre o poder da intercessão. Estaremos lendo no livro de Esther, da Rainha Esther, capítulo 4, para falarmos sobre o poder que tem a intercessão. Eu sei que muitas vezes quando nós falamos a palavra intercessão, muitas vezes nós pensamos ou ligamos essa palavra com oração. Às vezes as pessoas falam, você pode interceder por mim? Eu estava fazendo uma oração de intercessão. E no caso aqui, não somente de oração, mas ela mesma teve que interceder perante o rei a favor do povo de Israel, porque havia um decreto para eliminar o povo de Israel. Então, Esther capítulo 4 nos conta que Mordecai, que era aquele que havia criado Esther como uma filha adotiva, que cuidava dela, que se preocupava com ela, antes dela se tornar rainha. Então, ele estava sempre na porta do palácio, passava sempre lá para saber se estava tudo bem com ela, como estavam as coisas. E nesse determinado dia, ele apareceu na frente do palácio com as roupas rasgadas, cinzas sobre a cabeça, chorando, gemendo. Então, aquelas moças que cuidavam da rainha Esther vieram trazer a notícia para ela de que seu primo Mardoqueu, que era seu pai adotivo, estava na porta do palácio e estava dessa forma tão desesperada, chorando. E, inclusive, a rainha Esther manda que leve para eles algumas roupas, para que ele não ficasse assim na porta do rei, porque ele não poderia entrar. Ela queria que ele trocasse as roupas para vir conversar com ela, para saber o que estava acontecendo. E ele se recusou, disse que não ia mudar as roupas, porque ele estava muito triste. Então, como a rainha Esther não podia sair do palácio para conversar com Mardoqueu e descobrir o que estava acontecendo com ele, então ela enviou um mensageiro para perguntar a ele o que estava acontecendo. Então ele disse para ela, contou para o rapaz que trouxe a notícia para ela que o rei havia sido influenciado por um homem chamado Amã para fazer um decreto. E nesse decreto, com informações erradas, influenciou o rei para que fizesse esse decreto. E esse decreto determinava uma data em que todos os judeus seriam eliminados, seriam mortos. E o rei não sabia que a rainha Esther pertencia ao povo judeu, nem sequer ele sabia de que povo exatamente se tratava esse decreto que ele mesmo assinou. Foi passado para ele poucas informações. Apenas disseram para ele que havia no meio do seu reinado um povo ruim, um povo que não trabalhava, um povo que falava mal do rei e um povo que custava ao rei despesas adicionais que não compensavam e que estavam sempre com sentimento de traição. Então o rei, baseado nas palavras de Amã, na informação que ele trouxe, Amã sendo um dos principais príncipes daquele reino, o rei confiou na palavra dele e fez esse decreto dizendo que os judeus seriam eliminados. Mas o rei não sabia que a rainha Esther, que ele havia se casado, por quem ele estava apaixonado, por quem ele desejaria todo bem, fazia parte desse povo. Então, a rainha Esther conversa, sabendo essa história, e ela então manda de volta um recado para Mardoqueu dizendo, porque Mardoqueu havia pedido que ela entrasse na presença do rei para interceder pelo povo, que dissesse que ela pertencia ao povo, que falasse de alguma forma, fizesse com que o rei revogasse esse decreto ou fizesse alguma coisa em favor do povo de Israel. Só que a rainha manda de volta uma mensagem para Mardoqueu dizendo o seguinte: há um decreto ou uma lei que diz que ninguém pode entrar na presença do rei sem que seja convidado pelo rei. E ela diz para Mardoqueu, e eu que sou rainha, que sei que o rei me ama, que sei que sou
especial, que alcancei o favor do rei. Eu que tenho essa confiança do rei. Não sou chamada, já fazem 30 dias para entrar na presença do rei. E entrar na presença do rei sem ser convidado, há um decreto de morte. Não tem escapatória. Então, o que vai adiantar eu entrar na presença do rei? Então, levaram o recado para Mardoqueu. E ele manda a resposta para ela, dizendo o seguinte. No capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: não imagine que porque você está na casa do rei, você escapará. Somente você escapará entre todos os judeus. Porque se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. E quem sabe se é para um dia como este que você foi colocada como rainha, ou nesta posição de rainha. Esta palavra que Mordecai, ou Mardoqueu, trouxe para a rainha, ou que enviou para a rainha Esther, fez com que ela pensasse, sobre a posição que Deus havia colocado ela como rainha. Essa frase que ele usou, quem sabe se foi para um dia como este, ou para um momento como este, ou para uma ocasião como esta, que você foi colocada na posição de rainha. Então ela fez com que ela refletisse que tudo aquilo que ela havia conquistado, você vê que Esther, ela era órfã, ela se sentia talvez sozinha neste mundo, apesar de ter sido criada com muito carinho pelo seu primo Mordecai, mas ela era órfã, tinha vindo trazida do seu povo como um povo escravo, ela talvez se sentia inferior, e mesmo com todas essas circunstâncias, ela se torna rainha daquele povo. E ela não disse de que povo pertencia, mas ela se tornou rainha deles. Mesmo tendo todo esse passado. Quando ela se torna rainha, ela se torna uma pessoa uma grande influência. Ela tinha agora um palácio, servos e servas a seu dispor, suas roupas de rainha, suas joias de rainha, todo o desejo dela, ele era garantido de que as pessoas iam atender os seus desejos. Então ela tinha uma posição muito importante, mas ela talvez nunca tinha pensado que Deus a tinha colocado nesta posição para um dia, através da posição que ela conquistou, através dessa situação, dessa posição que ela foi colocada, essa coroa na sua cabeça, não era apenas uma joia, mas era uma posição que ela havia alcançado da parte de Deus para poder ser uma pessoa de influência. Mas essa influência, essa decisão de entrar no rei, esse momento, reconhecer que através dessa posição dela, ela poderia trazer uma influência benéfica para o seu povo, poderia lhe custar a vida. Então a rainha Esther agora, ela passa a pensar nessa palavra que foi dita a ela. Ele disse essa frase muito importante: quem sabe se não foi para este dia que você foi colocada nesta posição de rainha. E ele disse uma outra palavra também interessante, dizendo: não pense que você, pelo fato de estar no palácio, pelo fato de você ser rainha, que você vai escapar desse decreto, porque o decreto do rei não podia ser revogado, e era um decreto que estaria vindo sobre a vida dela também, porque quando descobrissem que ela era do povo dos judeus, ela também estaria debaixo de um decreto de morte, mesmo sendo a esposa do rei, mesmo sendo a rainha. Então ele está dizendo, isso não vai trazer livramento para você. Então ela toma uma postura. No versículo 16, ela diz: ajuntem a todos os judeus em todo o reino e vamos jejuar. Sabe, queridos, há momentos na nossa vida que são momentos que eu chamo emergenciais. São situações em que o cerco aperta ao nosso redor. As situações se tornam, às vezes, não somente tão difíceis, mas que se tornam, às vezes, sem saída.
E muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, nós temos a tendência de entrarmos em pânico. E o pânico paralisa a nossa mente, tira a nossa reação, muitas vezes, de ter uma ideia clara, de ter uma atitude com calma e com tranquilidade. E talvez o que Esther sentiu foi pânico, por isso que ela disse, não tem jeito. Se eu entrar na presença do rei, eu vou morrer. Mas quando ela recebe essa palavra de Mardoqueu que diz, pensa bem, quem sabe foi para este momento que você foi colocada como rainha. Isso entrou no coração dela e ela então teve essa clareza na sua mente de colocar todo mundo em jejum e oração. Que eu digo que são atitudes que nós temos que ter em momentos de pânico, em momentos emergenciais. Colocou todo o condado ali em jejum e oração e disse para ele, vamos orar e vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Todos vão jejuar. E depois ela diz, eu vou entrar na presença do rei. E ela fala uma frase que ficou marcada na história do povo judaico. Ela diz o seguinte, depois desses 3 dias, eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer? Morri. Se eu perecer? Pereci. O que ela estava querendo dizer com essa frase? Eu entendo que a minha vida é importante, mas a minha vida não é mais importante do que cumprir o chamado de Deus na minha vida. Se eu morrer fazendo o chamado de Deus na minha vida, vou morrer satisfeita. Vou morrer com um sentimento de que cumpri a minha missão. Muitas vezes nós temos medo de fazer o que temos que fazer. Às vezes nós vivemos com medos, com receios, mas existe algo nessa vida que é muito pior do que a morte. É viver sem propósito. É viver sem arriscar ou sem você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Os riscos estão em todos os lugares. As pessoas têm medo de errar, têm medo de falar e não dar certo, têm medo de fazer as coisas e passar vergonha. Sabe, queridos, a maior vergonha é você viver a sua vida e no final da vida você chegar à conclusão de que deixou de fazer aquilo que você era chamado porque você teve medo. Você vai viver uma vida e pensando ou com sentimentos de que você, na verdade, não viveu. Agora, viver, errar e acertar, e novamente errar e levantar, a Bíblia diz que o cair é do homem. Nós cometemos muitos erros, tentando fazer o que é certo. Às vezes acertamos, às vezes erramos, às vezes caímos, às vezes levantamos. A Bíblia diz que o justo até pode cair, e às vezes até 7 vezes. E o cair é do homem, mas que o Senhor nos levanta. Melhor é você errar tentando fazer o que é certo do que você deixar de fazer o que é certo por medo de errar. Então ela diz essa frase, eu vou fazer, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pedir a Deus e eu vou fazer. Eu vou entrar na presença do rei e vou interceder pelo povo. Vou declarar que eu também sou desse povo. Vou revelar isso para o rei e vamos ver o que o rei pode fazer. E se eu morrer? Pelo menos eu morri fazendo aquilo que eu devia fazer. Então eles oraram e eles jejuaram e ao 3º dia a rainha então colocou as suas vestes reais, se preparou. Veja só, ela não poderia colocar para entrar na presença do rei panos de saco e os cabelos desalinhados porque ela estava triste, ela estava apavorada. Não, ela fez o seu melhor. Ela fez o que o papel de rainha dela requeria. Ela colocou as suas roupas de rainha, ela se produziu, ela fez tudo o que ela podia fazer como a sua função de rainha exigia. E foi para a presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, então a Bíblia diz que quando o rei olha para a rainha Esther, ele poderia ter pensado, muitas coisas poderiam ter passado pela cabeça dele. Porque ele tinha tido problema com a sua primeira esposa, Vasti, por ter dado a ela
uma ordem dela entrar na presença do rei, e a Vasti tinha se recusado a fazer isso. Vasti tinha suas razões, eles estavam, o rei estava reunido há muitos dias em festas, todos bêbados. Ela tinha suas razões como rainha, mas por causa dessa razão dela, ela perdeu o reinado. E foi considerada como uma mulher insubmissa, cujo comportamento estaria trazendo má influência em todo o reinado. Imagina se nesse momento que Esther entra na presença do rei, se o rei interpretasse em sua mente que a atitude de Esther era a mesma atitude de Vasti. Talvez uma atitude de estar desafiando o rei, uma atitude de arrogância, uma atitude de falta de respeito. Mas eu não sei o que aconteceu. A Bíblia diz que quando ela entrou na presença do rei, ela alcançou o favor do rei. E o rei estendeu para ela o seu cetro de realeza. Isso, quando o rei fazia isso, então estava dizendo com essa atitude de que a entrada que ela teve na presença do rei contra a lei, sem ser convidada, e que ela merecia a morte, ele estava retirando esse decreto de morte sobre a vida dela, quando ele deixa claro que estava favorecendo ela, estendendo o cetro para ela. Ele então pergunta para ela: minha rainha, o que você quer? Deve ser uma coisa muito importante para que ela entrasse assim na presença do rei dessa forma. Então ela convida. Veja só que muitas vezes quando nós oramos e jejuamos, nós pensamos que nós vamos chegar lá e vamos abrir o verbo e vai ser tudo muito assim, e que nós vamos falar tudo que está no nosso coração. Não, queridos, Deus te dá uma estratégia. E qual foi a estratégia que ela teve para entrar na presença do rei? Ela entra na presença do rei e diz para ele: o meu desejo, a minha vontade é convidar o rei para um banquete que eu estou fazendo, um banquete muito especial. Veja só, esse era um rei festeiro, era um rei que gostava de banquetes, era um rei que quando dava banquetes meses para mostrar sua realeza. Então ela foi exatamente naquela fraqueza do coração do rei. Deus deu a ela a estratégia correta. Ele então disse para ela, com certeza, e ela convidou também a Amã. Amã também não sabia, e Amã pensou que estava sendo convidado para esse banquete, até mesmo como, vamos dizer assim, uma grande honra. Só ele e o rei foi convidado para esse banquete. Então, quando eles chegaram no banquete da rainha, tomaram vinho e estavam alegres, então a rainha, o rei pergunta para ela, então, qual é o desejo? Então ela ainda disse para ele, mais uma vez, eu quero que vocês voltem mais uma vez, num outro banquete que eu vou fazer, mais um banquete amanhã. Talvez ela não sentiu ainda naquele momento, aquela ocasião de falar ou de expor o caso. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, mas nós não aguardamos o momento certo, a palavra certa, a estratégia certa. E às vezes deixamos de ter uma vitória porque não sabemos ou não paramos para ouvir como devemos fazer. Mas se você orar e você jejuar, aguarde uma direção de Deus, porque Ele não somente vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar a palavra certa e o momento certo. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo certo para fazer a coisa certa e da forma certa. Então são 3 requisitos aqui: o tempo, fazer a coisa certa e da forma correta. Então nós temos que entender que nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo para saber o minuto exato, o momento exato e a palavra exata. Então, no dia seguinte, muitas coisas aconteceram naquela noite, e hoje eu não vou entrar muito nos detalhes, mas Amã preparou uma forca para Mardoqueu, e ele entrou de manhã na sala do rei para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. E nesse meio tempo, naquela noite, o rei tinha perdido o sono, e o rei tinha mandado
trazer os livros e descobriu que Mardoqueu tinha descoberto algo que haveria, né, contra a vida do rei. Mardoqueu tinha intercedido pelo rei. E o rei perguntou para Amã o que o rei poderia fazer para honrar uma pessoa de quem o rei se agradava. E veja só, Amã não pensava que era Mardoqueu, ele pensava de quem é que o rei se agrada? O rei deve estar se agradando de mim. Então Amã teve assim aquela ideia de mandar o rei chegar aos extremos, de pegar o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, colocar sobre esse homem e pegar o melhor príncipe que o rei tinha, colocar na frente do cavalo, puxando o cavalo, com esse homem em cima do cavalo e dizendo: é assim que se faz para o homem a quem o rei quer agradar. Porque Amã pensou que era ele. Então tudo de bom, tudo de melhor, ele pensou para ele. Só que ele não sabia que o rei tinha perdido o sono, que o rei tinha descoberto que Mardoqueu tinha feito um favor ao rei, que não tinha sido recompensado. Jamais Amã pensava. Amã tinha entrado naquele dia de manhã para pedir para a forca de Mardoqueu. E ele saiu daquela sala com uma ordem do rei para fazer tudo que ele tinha dado de ideia para Mardoqueu. O próprio Amã teve que pegar Mardoqueu, colocar a roupa do rei, colocar a coroa do rei, colocar ele sobre o cavalo do rei. E o próprio Amã, que queria enforcar Mardoqueu, teve que andar na frente dele por toda a cidade, dizendo: é assim que se faz para quem o rei deseja, para quem o rei se agrada. Veja só, queridos, como é interessante saber que nesse tempinho, que nessa noite, que nessa virada da noite, Deus mudou a história. Como é interessante saber que a decisão de Esther de fazer mais um banquete, de fazer com que isso fosse prorrogado para o dia seguinte, e tudo isso aconteceu. Queridos, isso é Deus planejando cada minuto, cada detalhe. É muito interessante saber que quando você arrisca perder tudo para fazer a vontade de Deus, que Deus vai te dar tudo aquilo, até mesmo que você não imaginou. Então Deus está dando aqui uma honra para Mordecai. Quando Amã chega em casa e conta isso para sua esposa, e ele começa a dizer para ela: você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá e contei isso para o rei, e o rei, eu fui lá pedir para enforcar, né? E o rei pediu que eu fizesse isso, e eu passei essa vergonha, essa humilhação. A esposa dele, que no dia anterior tinha dado conselho para ele fazer uma forca para Mordecai e enforcar ele, a própria esposa de Amã agora está dizendo: sei não, hein? Se você já começou a cair desse jeito diante de Mordecai, eu acho que você vai acabar, sei não. As coisas não estão boas pro seu lado. Você vê, ela deu um conselho num dia e no outro dia ela mesma está semeando no coração de Amã todo o desânimo que ele poderia ouvir da sua própria esposa. Quando ele estava contando isso para ela, os soldados vieram buscá-lo para o segundo banquete. E ele teve que ir muito rápido. Quando ele chega no banquete e eles estão ali, talvez Amã pense: bom, pelo menos eu estou no banquete, pelo menos eu estou sendo honrado pela rainha, pelo menos eu estou sendo honrado pelo rei. Esse banquete hoje vai ser um dia de festa, vai ser um dia que eu vou beber e vou esquecer essa vergonha que eu passei hoje. Eles começaram a beber, e antes que se embebedasse muito, o rei pergunta para a rainha: bom, já é o segundo banquete, com certeza você tem algum pedido, faça um pedido. Faça, minha esposa, porque nem que seja metade do reino eu te dou. Eu quero saber o que está no seu coração, que você já fez essa festa um dia, já fez o segundo dia de festa. Então a Bíblia diz que a rainha Esther, ela então no capítulo 7, versículo 3, ela responde assim para o rei: rei, se eu encontrei favor perante o rei, e se parece bem ao rei, que conceda a minha petição. O meu pedido é a minha vida e também a vida do meu povo. Esse é o desejo que eu tenho. E aí o rei começou a pensar: sua vida? Como assim? Então ela explica: porque eu e o meu povo fomos vendidos
E ele começa a pensar, povo? De quem essa mulher? Aliás, eu casei com ela, não sei nem de que povo ela é. Eu e o meu povo estamos sendo vendidos para a destruição. Vamos todos morrer, seremos aniquilados de vez. Se nós estivéssemos sendo vendidos como servos ou como servas, até como escravos, eu nem ia incomodar o rei. Porque o rei é tão importante que não merece ser incomodado com uma coisa tão pequena. Mas não, nós estamos sendo vendidos para a destruição. Vamos ser aniquilados da face da terra. Então o rei, no versículo 5, pergunta para ela: quem é este homem cujo coração tão mau me instigou a fazer um decreto contra o seu povo? Que isso? O que é isso? O que está acontecendo? E ela diz o seguinte, versículo 6. Este homem mau e adversário é Amã, esse que está aqui no banquete hoje conosco. Então Amã ficou perturbado e descobriu ali no banquete que a rainha Ester pertencia ao povo judeu, a quem ele havia incitado o rei a fazer um decreto de aniquilamento e destruição. Então o rei ficou irado, ficou nervoso e saiu da sala do banquete e foi para o jardim do palácio para pensar não somente na bobagem que ele tinha feito de ter assinado um decreto, sabendo que esse decreto agora estava chegando dentro do palácio, ia atingir a pessoa quem ele amava, porque ele fez um decreto sem pensar, porque ele confiou em alguém que lhe trouxe informações erradas e pela metade. Na verdade, nem metade não era. Eram informações totalmente manipuladoras e caluniadoras. Então, enquanto o rei estava no jardim, a mãe então se prostra aos pés de Ester, ou sobre o leito. Naquela época eles tinham os jantares, eles tinham esses leitos onde que eles deitavam e faziam suas alimentações. Então ele se joga sobre a rainha para pedir misericórdia. Quando o rei entra de volta do jardim, ele teve a sensação de que a mãe estava se jogando para cima da rainha, até mesmo para fazer algum mal a ela. E o rei então declara: você ainda por cima tem coragem de forçar a rainha na minha presença, no meu palácio? E quando Amã ouviu isso, e os soldados que ouviram isso, eles pegaram e disseram para o rei: e o senhor não sabe demais. Ele fez uma forca, está lá na casa dele, para enforcar o Mardoqueu, que o senhor hoje pediu que ele fosse honrado. E o rei fala: então ele vai ser enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Veja que às vezes eu falo Mordecai e às vezes eu falo Mardoqueu, que são duas traduções do nome dele, e às vezes, mas é o mesmo nome. Então, queridos, Amã, todo o mal que ele intentou contra o povo de Deus, caiu sobre o povo de Deus, caiu sobre ele mesmo. Porque o Senhor se levanta a nosso favor. O Senhor se levanta quando o seu povo ora, quando o seu povo jejua e quando o seu povo espera em Deus uma solução. Então nós sabemos, queridos, que vale a pena a gente fazer, orar, jejuar, e também vale a pena a gente ter coragem para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que isso venha envolver riscos, mesmo que isso venham ter situações difíceis, mesmo que isso possa parecer que você está fazendo a coisa errada, mas saiba que a Bíblia diz que como o sol do meio-dia, assim todos saberão que você é justo. Ou seja, como o sol do meio-dia, com clareza, Deus mostrou que a rainha Ester era justa, mostrou que Mardoqueu era um homem justo e mostrou que o povo judeu era um povo abençoado e um povo justo, um povo escolhido por Deus. Deus tem compromisso com aqueles que se alianciam com Deus. Deus tem compromisso conosco, Ele tem uma aliança eterna, cravada em nossos corações e que foi comprada com preço de sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós sabemos que podemos orar, podemos jejuar e devemos ter ousadia para continuar fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, seja lá qual for o preço que nós vamos pagar. E saiba de uma coisa, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar no nosso Deus. Vamos estar orando
e pedindo ao Senhor que dê a você que está no momento emergencial, você que deseja orar e jejuar, convoque toda a sua família para um jejum, esteja orando e jejuando, e vamos estar orando por esse momento, sabendo que Deus vai te trazer não só uma estratégia, ousadia, livramento, e que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos. Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Tua palavra diz, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, Senhor, nem nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está nas nossas vidas. Senhor, nós estamos prontos, ó Pai, nesse dia, para pedir ao Senhor que seja feita em nossas vidas a sua vontade, que possamos ser sempre, Pai, sempre exemplos, que possamos estar sempre dispostos a cumprir o chamado do Senhor em nossas vidas, sem, Senhor, estarmos com medo das situações, sem estarmos preocupados com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nós te louvamos pelo dia de hoje e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.